Olá, eu sou o professor Júlio César Hidalgo, estou aqui para fazer com você a correção da prova do Tribunal de Justiça para o cargo de escrevente técnico judiciário de 2017. Nós vamos fazer a correção das questões de direito administrativo. Então, vamos à nossa primeira questão de direito administrativo. Escrevente técnico judiciário apresenta recurso de multa de trânsito recebida por seu esposo perante o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, DETRAN. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a conduta descrita é: e aí? Essa escrevente técnico judiciária pode representar o seu esposo lá no DETRAN? O sujeito levou uma multa, foi lá, a esposa dele, a mulher dele entrou com um recurso de multa em nome dele. Ela pode fazer isso? Vamos ver. Essa conduta descrita é permitida, pois o funcionário pode excepcionalmente ser procurador ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. E aí, o que você me diz? Vamos ver as outras? B. É proibida, pois ao funcionário público é vedado peticionar perante qualquer repartição pública, não podendo requerer, representar, pedir reconsideração ou recorrer de decisões, ainda que em nome próprio. Na verdade, ele pode fazer isso, não é a B não. Vamos ver a C. É proibida, pois o funcionário público pode exercer o direito de petição perante quaisquer repartições públicas, mas somente em nome próprio, não podendo representar terceiros? Será que era essa? Ou será que era a D, que diz que é indiferente ao estatuto, que nada prevê em relação à possibilidade do funcionário público peticionar em nome próprio ou de terceiros perante repartições públicas? E ainda tinha E para te complicar lá no dia da prova. É permitida, pois o Estatuto expressamente permite que o funcionário público exerça o direito de petição em nome próprio ou de qualquer terceiro. E aí, qual delas você acha que é a alternativa correta? Bom, se você acha que a alternativa correta é a alternativa A, parabéns. Porque é vedado ao servidor servir de procurador ou de intermediário perante qualquer repartição pública. Servidor não pode ser procurador, não pode ser intermediário perante uma repartição pública, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Que era o caso aqui. Ela entrou com recurso no DETRAN em nome do esposo. Então isso excepcionalmente é permitido. Você vai encontrar a resposta disso na Lei 10.261 de 1968, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, artigo 243, inciso 9. Vamos à segunda questão. Na segunda questão de administrativo temos que: dentre os deveres estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, encontra-se previsto expressamente o dever de... Bom, então qual dever que está lá no Estatuto expressamente? Está por escrito lá, vamos ver. Está lá o dever de levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da primeira autoridade com a qual tiver contato? Não é a primeira autoridade que tiver contato. É o seu superior. B. Prestar ao público em geral as informações requeridas no prazo máximo de 48 horas. Não tem isso de prazo máximo de 48 horas. C. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Isso é dever do servidor? Eu acredito que sim, eu acredito que essa é a alternativa correta. Mas, vamos deixar aqui um ponto de interrogação, vamos ver todas as outras alternativas. A D diz: atender com urgência e preferência a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou para esclarecimento de situações de interesse pessoal. Não, isso não é dever do servidor. E aí, diz que é cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. Não, nesse caso é salvo quando manifestamente ilegais. Cabendo nesse caso, todavia, representar contra elas. Essa alternativa também está errada. Portanto, a alternativa correta é realmente a alternativa C. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Isso você encontra na Lei 10.261 de 68, artigo 241, inciso 13. Próxima questão de direito administrativo. Considere a seguinte situação hipotética. Funcionário público comete erro de cálculo, o que leva ao recolhimento de valor menor do que o devido para a Fazenda Pública Estadual. A responsabilização prescrita pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, nesse caso, determina que,
Então, nesse caso, que o funcionário cometeu um erro de cálculo e aí houve um recolhimento de valor menor para a fazenda estadual, o estatuto determina que, vamos ver a alternativa A, que o funcionário seja obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis? Não, na verdade, deve repor de uma só vez o prejuízo causado em virtude de remissão, omissão em efetuar recolhimento entrada nos prazos legais, desfalque ou alcance. Fora isso, não. Então, não era a alternativa A. B. Haja instauração de processo administrativo disciplinar e, comprovado o prejuízo, seja aplicada a pena de demissão, independentemente de ter agido o funcionário com má fé ou não. Você não acha muito por um erro de cálculo essa demissão? Bom, vamos ver a alternativa C. Vamos colocar um ponto de interrogação nessa? Vamos ver a alternativa C. Seja o caso remetido aos juízos civil e criminal, aguardando a resolução de ambos para decidir acerca da conduta administrativa cabível. Não tem isso lá no nosso estatuto. D. Não é essa não. O valor do prejuízo seja apurado e descontado do vencimento da remuneração mensal, não excedendo o desconto a 30% do valor desses. Não, na verdade o desconto não pode exceder a 10% e não 30%. Portanto, a alternativa D está errada. Vamos ver aí. Não tendo havido uma fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. Pois é. Vejam, a alternativa B está errada. Na verdade, não se aplica a demissão nesse caso. Talvez se tivesse tido uma fé, mas não dá para perceber isso. A alternativa correta é realmente a alternativa E. Não tendo havido uma fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, de suspensão. E você vai encontrar isso no Estatuto dos Funcionários Públicos, no artigo 245, inciso 4, e no 248, parágrafo único. Próxima questão de direito administrativo. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar o afastamento preventivo do servidor quando? Então, quando que o servidor, durante um processo administrativo, pode ser afastado preventivamente? Vamos ver? Alternativa A. Quando houver suspeita fundada de prejuízo ao erário, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, por até 360 dias prorrogáveis, uma única vez por igual período? Não. O prazo é de 180, prorrogável uma única vez por igual período. Então, logo não é alternativa A. Vamos ver a alternativa B. Ou recomendar a moralidade administrativa ou apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, por até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Eu acredito que a alternativa B é a alternativa correta. Vamos deixar com ponto de interrogação, porque sempre temos que ver, temos que ler todas as alternativas de uma questão. Ainda que aparentemente a alternativa B seja a alternativa correta, temos que ler todas. Vamos lá. C. Necessário para a apuração do fato, com prejuízo de vencimento ou vantagens, pelo prazo improrrogável de 180 dias, fim do qual o funcionário automaticamente retornará ao cargo ou função. Não. Vejam, não é com prejuízo, é sem prejuízo do vencimento ou remuneração. Ele pode ser afastado, mas ele continuará a receber. Portanto, não é a alternativa C. Vamos à alternativa D. Houver alcance, desfalque, remissão, omissão em efetuar recolhimento, com prejuízo de vencimento ou vantagem, já está errado. Por até 90 dias, já está errado, é 180. E o fato apurado também for previsto como crime no Código Penal, com prejuízo de vencimento ou vantagem, está errado. Ele vai continuar recebendo seu vencimento ou vantagem. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa B. Ele pode ser afastado preventivamente quando recomendar a moralidade administrativa ou apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens. Quer dizer, ele vai continuar a receber por até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. E isso você vai encontrar lá no Estatuto dos Funcionários Públicos, artigo 266, inciso 1. Próxima questão. Suponha que secretário da Fazenda de um estado qualquer da federação aceite exercer nas horas vagas, concomitantemente ao exercício do cargo público, atividades de consultoria a empresas sujeitas ao recolhimento do ICMS, que é um tributo estadual. Nesse caso, à luz do previsto na Lei Federal nº 8.429/92, que é a Lei de Probidade Administrativa, a conduta descrita pode ser considerada, vamos à alternativa A, pode ser considerada um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração?
B. Pode ser considerado um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito? C. Indiferente, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses de ato de improbidade administrativa previstas? D. Ato de improbidade administrativa decorrente da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário? E aí? Ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. A questão é a seguinte: quando ele aceitou nessas horas vagas um trabalho que estava relacionado à função dele, ele ganhou dinheiro? Ganhou? Então houve um enriquecimento ilícito. Portanto, a alternativa correta era a alternativa B. É um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Isso você vai encontrar na Lei 8.429 de 92, artigo 9º, inciso 8. Vamos ver também mais uma questão agora? Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Vamos ver. No caso de condenação por ato de improbidade administrativa, decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário, não cabe a aplicação da pena de perda de função pública. Olha só, a pena de função pública acontece em qualquer caso de improbidade administrativa. Havendo a condenação por improbidade administrativa, não importa o tipo de improbidade, haverá a pena de perda da função pública. Portanto, não é alternativa A, essa está errada. B, vamos ver a B. A aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa impede a aplicação das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica. Não impede, não. Uma não exclui a outra. Eu posso ser punido por improbidade e posso ser punido criminalmente, por exemplo. Então não era a alternativa B realmente. C. Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Me parece bastante lógico que na hora de aplicar a pena ele veja qual foi o dano que o funcionário causou e qual foi o ganho que ele teve com isso. Quanto mais dano, quanto mais ganho, piores as penalidades. Acredito que a alternativa C está correta, mas temos que ler todas as outras alternativas. A alternativa D. A pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, terá o prazo máximo de 2 anos. Não, vai ser uma pena variável, dependendo do tipo de improbidade, mas ela pode chegar até 10 anos naquele tipo de improbidade que causa prejuízo ao erário. Não é a D. E aí, as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa deverão ser aplicadas cumulativamente, exceto quando se tratar de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Não, mesmo quando a improbidade atenta contra os princípios da administração pública, pode ter penalidade cumulativa. Portanto, a alternativa correta era realmente a nossa alternativa C. Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. E isso você encontra na Lei 8.429, de 92, artigo 12, parágrafo único. Vamos a mais uma questão de direito administrativo. O procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.429, destinado a apurar a prática de ato de improbidade. Alternativa A. Será iniciado por representação, que será escrita ou reduzida a termo, podendo o representante permanecer anônimo. Não pode, o representante não pode permanecer anônimo. Certeza que não é A. Vamos a B? Poderá acarretar o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, se for o caso? Vamos deixar aí na dúvida. C. Poderá compreender o decreto de sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio? Procedimento administrativo pode fazer isso? Pode acarretar exame e bloqueio de bens? Pode ter o sequestro de bens? D. Impedirá a apuração dos fatos pelo Ministério Público caso se conclua pela improcedência das acusações? O Ministério Público está atrelado ao processo administrativo? Também não. Aliás, eu vou te adiantar, tá? A A está errada porque não pode ser representação anônima. A B, o bloqueio de bens não pode vir do processo administrativo, somente decisão judicial. O sequestro de bens também não pode, que está na C. E isso não impede a apuração
da improbidade para o Ministério Público caso ele tenha sido absolvido administrativamente. Isso não existe. O Ministério Público é independente. Vamos ver a alternativa E. Deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho de Contas pela comissão processante. Exatamente. Essa era a alternativa correta. A alternativa E. Lei 8.429 de 92, artigo 15. E agora, vamos aí a outra questão de direito administrativo. No processo judicial de improbidade administrativa, o Ministério Público, vamos ver essa última questão? Alternativa A. Se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade? Essa me parece já correta, hein? Nós vamos ver as outras? Deixa um ponto de interrogação aí. B. Atuará somente como fiscal da lei, mas promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Não, ele pode atuar como parte, não é a B não. C. Atuará somente como autor, não intervindo se a pessoa jurídica interessada propuser ação ordinária, não. Se a pessoa jurídica interessada propuser ação ordinária, ele vai participar como fiscal da lei. Também não é a C. Vamos a D. É o único legitimado a propor ação ordinária, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Não, a pessoa jurídica interessada também pode. Não é a D. E aí? Poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do Procurador-Geral da Justiça. Na alternativa E também está errada. A alternativa correta, na verdade, era a alternativa A. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Isso você vai encontrar na Lei de Improbidade Administrativa, artigo 17, parágrafo 4º. E aqui nós encerramos a correção da prova de direito administrativo do concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2017. Desejo boa sorte para você e caso você queira ver a correção da prova de direito constitucional, você pode entrar no meu canal do YouTube, você está vendo aí o endereço na tela, e aí você vai poder ter acesso a isso de maneira, logicamente, gratuita. Boa sorte e bons estudos!